Ok, irmãos, nossa segunda palestra, ela tratará a respeito de um assunto que ele precisa ser melhor estudado, aprendido, a gente assimilá-lo, porque ele, às vezes nós temos nas igrejas, às vezes confusões, debates, desentendimentos, pessoas se ferem por considerar algumas coisas importantes, né? Às vezes importantes por uma força de tradição, mas não importantes por causa do ensino bíblico. Isso é um perigo que a gente corre, né? E aí nós precisamos entender a doutrina, porque quando a gente entende a doutrina, você sabe como lidar com situações de culto, adoração, etc, etc, né? O que nós devemos dar ênfase, o que nós podemos entender como não essencial, como não importante, como algo que pode ser adaptado, né? Ou abrir até mão, e entender que o culto é a Deus. Às vezes nós podemos evitar muito problema quando nós entendemos, especialmente quando se trata do assunto elementos e circunstância de culto. Esse é um assunto que, por exemplo, a primeira vez que eu ouvi falar sobre esse assunto foi quando saiu a carta de liturgia da IPB. Eu nunca tinha ouvido falar desse negócio. E aí, lá na carta de liturgia tem um parágrafo pequenininho, circunstância de culto, elemento de culto. Eu fazia, ficar assim, o que isso significa? E li isso anos atrás e nunca mais vi. Obviamente, depois vai para o pastorado, a gente começa a ler, pesquisar sobre o assunto, culto, liturgia, adoração e tal. E aí, boa literatura traz essa instrução. Eu falei assim, agora esse negócio para mim fica mais claro, né? Bom, e aí nós vamos tratar a abordagem desse assunto. Só esperar aqui a parte técnica dos irmãos aqui, para a gente poder ir para a nossa projeção aqui. Bom, então nós estaremos abordando agora sobre os elementos e circunstâncias de culto. Quantos aqui já leram, já estudaram, já ouviram falar desse assunto? Ok? Então, alguns irmãos aqui, graças a Deus, que bom, que é um assunto que não é novidade para vários irmãos aqui. Glória a Deus por isso, né? Mas ainda assim nós vamos aprofundar um pouco mais nesse assunto, né? Vamos voltar lá no nosso princípio. Isso aqui é algo que tem que ser claro, fixo e convicção nossa. Deus, ele deve ser adorado conforme ele prescreve na Escritura. Mas existem coisas que nós fazemos no culto que não são prescritas, né? Por exemplo, o horário de culto é prescrito. O culto tem que ser às 18 horas, né? O culto tem que ter uma duração de 1h30, né? Não, essas coisas não são prescritas. O culto tem que ser num templo retangular, né? Um templo quadrado. Não. Então, o culto pode ser debaixo de um pé de árvore. Nós temos histórias e histórias de igrejas no Brasil que começaram debaixo de uma mangueira, né? Debaixo de uma frondosa árvore, e hoje são templos, hoje tem. Então, assim, a pergunta é: o que torna uma adoração? Aquilo que Deus prescreve. Tá, mas existem práticas que não são prescritas, então elas não são aceitas. O que nós fazemos com elas? Isso é do senso comum? Isso é algo que... E aí começa a surgir essas perguntas. E aí é uma forma de nós entender. Nós já vimos isso aqui, deixa eu passar aqui, ok. E aí nós precisamos então entender a questão de elementos e circunstância de culto. Elementos e circunstância de culto, tá? Então, o que são os elementos? São os atos no culto de acordo com aquilo que Deus prescreveu. São os atos de adoração. Então envolve oração, cântico, pregação, juramentos, sacramentos. Isso Deus prescreveu. O como nós vamos fazer esses atos? A pregação, ela tem que, por exemplo, a duração do sermão, né? Ou vamos pegar uma outra situação que às vezes o sermão ele tem que ser temático, ele tem que ser expositivo, ele tem que ser tópico.
ele pode ser sequenciado, eu posso pregar apenas textos selecionados da Escritura? Então, a pergunta não é se o sermão deve estar no culto, isso é elemento. O sermão a gente não abre mão. A pergunta do como, aí entra circunstância. A oração, né, ela pode ser feita de voz audível ou oração silenciosa. A gente faz oração silenciosa, irmãos. Nós vamos ter uma oração de confissão agora, e os irmãos estarão orando silenciosamente, e vamos pedir que o presbítero fulano, né, ore oração de confissão quebrando o silêncio. A gente faz isso. Mas a pergunta é: a Bíblia fala de oração de silêncio? Não, mas isso é circunstância. Então os detalhes são circunstâncias. Nós vamos ver o que pode definir a circunstância. Vamos por parte primeiro. Vamos tratar primeiro dos elementos de culto. O que são elementos de culto? Isso o culto tem que ter. E até a periodicidade, aí vem outra situação, né? Até a periodicidade de alguns elementos também pode entrar como circunstância. E eu não vou entrar aqui na discussão, né, por favor. Talvez amanhã alguém levante essa pergunta. Não estou sugerindo que levante. Se levantar, eu passo a bola para o pastor Timóteo, para o pastor Isaac responder, né? Por exemplo, periodicidade. A ceia do Senhor, qual é a periodicidade que ela tem que ser celebrada, né? Por exemplo, algumas igrejas, algumas denominações de tradição continental, especialmente dos Países Baixos, os holandeses, igrejas holandesas, tem denominação, tem igreja local que celebra 4 vezes por ano. 4 vezes por ano. Nós celebramos quantas vezes por ano? Minimamente 12, né? Minimamente 12. E ainda, geralmente no primeiro domingo do mês. Uma tradição. A pergunta é: você sabe de onde veio essa tradição? Alguém sabe? Alguém sabe? Decisão do Pequeno Conselho de Genebra de 1542. Nós brasileiros, presbiterianos do Brasil, estamos seguindo a decisão que o Conselho da Igreja de Genebra em 1542 tomou lá para Genebra, e a gente está cumprindo até hoje. Então, assim, não estou querendo levantar discussão, não. Então vamos. Gente, por favor, não estou disseminando contento, estou dando um dado histórico. Estou descrevendo, não estou prescrevendo, estou descrevendo um dado histórico. Então, como eu disse, na Holanda, nos Países Baixos, algumas igrejas adotaram celebrar a ceia 4 vezes por ano. Alguns desses holandeses que foram para a região dos Estados Unidos, especialmente a região de Grand Rapids, né, o estado do Michigan, celebram ainda 4 vezes, normativamente no domingo, 4 vezes por ano. Então, a periodicidade, existem igrejas que estão advogando a celebração dominical. Então, a pergunta não é quem está certo ou quem está errado. A pergunta é: isso é elemento? A periodicidade também entra como elemento ou entra como circunstância? Mas aí nós precisamos entender o conceito para poder então tomar decisões e, de fato, termos consenso sobre o assunto, tá? Então, vamos lá. O que são os elementos, né? Os elementos, então, por definição, são atos ordenados por Deus em sua palavra. Então, oração deve ter no culto? Sim. Então, o culto tem oração. Os cânticos devem estar no culto? Sim. O povo de Deus adora a Deus cantando. Inclusive, esse é talvez um dos elementos de culto, ou o elemento de culto em que toda a congregação ela participa, não só interagindo, mas de fato praticando. É claro que a ceia do Senhor também, né? Toda a congregação, membro em plena comunhão, né? Não disciplinado, não afastado, etc., tem o direito e o privilégio de participar da ceia, e participa também ativamente do ato em si, né? Não é só o pastor, não são só os presbíteros, mas é toda a igreja. Então, são elementos ordenados por Deus em sua palavra.
O culto público, vamos entender um outro detalhe importante. O culto público é um diálogo pactual. Quando nós adoramos a Deus, qual é a função dos elementos? Deus falar conosco e nós respondermos interagindo com Deus. Então o culto é um diálogo. A gente sempre tem que lembrar que o culto é um ato dialogal. Então Deus fala conosco com a palavra, oramos a palavra, então nós estamos falando com Deus, respondendo de acordo com a palavra, e ao mesmo tempo de acordo com aquilo que Deus revela a si mesmo na palavra. Quando nós oramos, Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Tu és misericordioso, Deus de toda bondade, que por meio do Teu Filho, nós estamos, olha só, o tanto de Bíblia que eu estou citando, não é uma única frase. Sabemos que o Senhor, ó Deus, atende a nossa oração, está na Bíblia. Sabemos, ó Pai, que segundo a nossa necessidade, está na Bíblia. Nós podemos adorar, nós podemos confessar o nosso pecado. Quer dizer, você, embora está falando algo que é da sua experiência, do seu momento, da sua necessidade, daquela situação, mas é o que está de acordo com a Bíblia. Porque a Bíblia, especialmente os salmos, em que nós temos orações, nos salmos não são só cânticos, também são orações. Também há orações salmos, né? Detalhe, há salmos que são cânticos e há salmos que são orações. Você tem ali a experiência da alma do ser humano, o que Deus faz em nós. Então, a oração feita. Então, o culto público é um diálogo pactual. Por que ele é pactual? Porque Deus tem uma aliança com aquele que recebe o seu Filho como Salvador. Cristo é o nosso mediador. Ele nos representa diante do Pai, Ele nos torna aceitos pelos seus méritos diante do Pai. Ele é o mediador dessa aliança. Como rei, Ele nos governa. Como profeta, Ele fala da parte de Deus a nós. E como sacerdote, Ele nos representa diante do Pai. Então, no seu tríplice ofício, o mediador, o nosso Senhor, mediador desta aliança, Ele também, no ato da adoração, que é o momento singular, é o momento mais importante. Porque mesmo que você pode falar assim, qual é o momento mais importante da igreja sobre a terra? É quando nós nos reunimos para adorar a Deus. Irmãos, é importante a igreja fazer ação social? Tendo oportunidade, faça. É importante a igreja ser uma influente educadora na sociedade diante das ideologias e das pedagogias anticristãs. Sim, é importante, faça. É importante a igreja ela oferecer entretenimento saudável, né? Temos aí acampamentos de jovens, entretenimento, brincadeiras, tal, encontros, né? É importante, sim, então faça. Por mais importante que cada ato desse, observe, cada ato desse, cada ação dessa da igreja é muito importante. É um testemunho do Evangelho, é um testemunho do poder da influência da igreja enquanto sal, enquanto luz na terra, nesse mundo. Mas não existe momento mais importante, não existe momento que se compare em importância, em singularidade, que a adoração a Deus. Não existe. Porque enquanto todos esses atos, nós como igreja, servos de Deus, estamos servindo a Deus no mundo, amando o nosso próximo, cumprindo a segunda tábua da lei de Deus, o culto, nós estamos cumprindo a primeira tábua da lei de Deus, que é adorar a Deus sobre todas as coisas, com toda a nossa força, de toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, onde Deus e somente Deus é o objeto e o centro dos nossos pensamentos, da nossa emoção. Então não existe comparação. Esse é o ato mais importante. Por isso que o culto é algo importante para Deus. O culto é um diálogo pactual, contínuo. E é importante nós lembrarmos que o dia do Senhor, em Hebreus fala isso, que um descanso eterno, ele é inaugurado com a vinda de Cristo, e nós aguardamos o descanso que nós teremos. Então, adorar a Deus, especialmente no dia do Senhor, e é importante lembrar uma coisa muito interessante. Por exemplo, antes de expor os 10 mandamentos, fala-se, os nossos pais, na Assembleia de Westminster, lá no Catecismo Maior, fala a respeito dos pecados, da gravidade dos pecados. Lembra lá?
O que torna pecados mais graves? Peraí, antes de eu entrar no detalhe aqui, existe pecadinho, pecadão? Não existe pecadinho, porque pecadinho, ou seja, não existe nenhum pecado que seja insignificante. Todo pecado ele é mortal, todo pecado ele é infinitamente ofensivo, todo pecado ele é altamente nocivo e destrutivo, todo pecado. Então pecadinho não existe, mas a Bíblia fala de pecado, grande pecado, de pecado imperdoável. Então há gravidades maiores, mas não existe gravidade menor de pecado. E a sabedoria que Deus deu aos nossos pais na Assembleia de Westminster, eles conseguiram, examinando as Escrituras, perceber que há gravidade de pecado em outras situações. Por exemplo, ele lista lá 4 critérios para dizer que um pecado ele torna-se mais grave. Por exemplo, dependendo de quem peca, o adultério é sempre pecado, e é um pecado muito doloroso, um pecado que destrói muita coisa, beleza, o respeito, a admiração. Ele destrói o casamento, ele destrói a honra, ele destrói o respeito, ele destrói muita coisa, ele destrói, ele mata. O pecado cometido por um membro da igreja é algo que a igreja sofre, porque o corpo sofre. Mas quando um pastor e um presbítero peca, esse pecado, a repercussão, o dano é muito maior por causa de quem peca. A circunstância do pecado, a situação do pecado torna o pecado mais grave. Pecado cometido, esse pecado, vamos pegar o pecado do adultério ainda. Então, quem peca torna o pecado mais grave dependendo de quem peca. A responsabilidade que ele tem, a honra que ele tem, o respeito que ele tem, a admiração que ele tem, a experiência que ele tem, a influência que ele tem, torna o pecado mais grave. Há uma segunda situação, que é a situação, o contexto, circunstância que ele comete. Vamos dizer que, por exemplo, ele resolve sair com a amante no dia do aniversário de casamento do casal. Qualquer dia o adultério seria algo ofensivo, mas naquele dia que ele está completando mais um ano de casamento, torna mais grave. Mas vamos dizer que ele cometa esse pecado no dia do Senhor, no dia que ele deveria estar na casa do Senhor com os irmãos em Cristo adorando a Deus, ele resolve faltar do culto para ir no motel com a amante. Torna mais grave ou não o pecado dele? Torna. Contra quem esse pecado é cometido? Aí nesse caso a esposa, que é uma só carne com ele. Então observe, a Bíblia fala de gravidade de pecado. Então quando nós adoramos a Deus, nós precisamos lembrar que pecados cometidos no dia do Senhor são mais graves. Vamos pegar aqui, né? Mentir qualquer dia é pecado, gente, e causa um dano danado. Mentir no dia do Senhor é mais grave. Por quê? Porque esse dia é santo. Lembra-te do dia de descanso para santificar. É o dia que nós deveríamos consagrar a nossa vida para ler a Escritura, para meditar na palavra, para estar com os irmãos, para buscar força, para mortificar a carne, para nos alimentar do Espírito, para meditar na glória de Cristo, para poder adorar o Deus da nossa salvação. Você vai tirar a situação para mentir. A mentira tem um eco mais nojento no dia do céu. Qualquer pecado nosso, qualquer pecado, estou citando aqui adultério, mentira, mas qualquer pecado nosso, ele torna-se muito mais grave no dia do Senhor. Pegando aqui essa situação, tá? Então observe, nós temos um culto que é um diálogo pactual contínuo entre Deus e o seu povo. Você deixar de adorar o Senhor para ficar assistindo futebol, o final do torneio do Ceará, né? Qual é o time aqui da Fortaleza? Ceará é Fortaleza, né? Tá, Fortaleza, Ceará, né? Não quero criar contenda aqui não, mas... Hã? Só tem Ceará. Então, aí olha só,
Os irmãos que gostam do Ceará ou que gostam do Fortaleza, são torcedores aí, né? Nós vamos fazer o seguinte, hoje não vai ter o culto porque é a final do campeonato. Amanhã. Hã? É amanhã. É amanhã? Pois é. Vem no culto amanhã que eu vou fazer a exposição de Malaquias 1. Onde Deus diz que maldito é aquele que profana. E é o Deus que diz, o nosso Deus, ele amaldiçoa. Por quê? Porque a Deus é altamente ofensivo nós trocarmos o tempo que Ele quer ter conosco para nós deleitarmos em alguma coisa que é ídolo do nosso coração. Não que os irmãos são idólatras, espero que não, né? Nem pelo Ceará, nem pelo Fortaleza, mas a gente tem que tomar cuidado. Ok, Deus fala e seus filhos respondem. É a partir desse princípio que estruturamos o nosso culto de adoração como um diálogo. Cada elemento em nosso culto, cada elemento em nosso ajuntamento para adoração revela o seu significado, propósito e lugar nessa conversa entre Deus e a comunidade do pacto. Quais são os elementos que os nossos padrões de fé, a partir das Escrituras, nos ensinam que são atos de adoração? Por exemplo, até embaixadinha de futebol. Pastor, a pessoa chega no nome de você e fala assim: pastor, olha, eu sei bater uma embaixadinha. O que é embaixadinha, né? Ela batendo a bola no pé assim, eu bato 100 embaixadinhas, 2 minutos assim, mantendo a métrica, a velocidade e sem mexer a minha posição. Olha, posso fazer no culto? Por que você vai fazer isso? Agora recentemente eu vi nessas redes sociais aí uma pessoa pintando um quadro durante o culto. Ok, ela pode pintar muito bem, né? Pode ser até a profissão dela, ganhar dinheiro, o sustento dela pintando quadro, mas observe que é um dom que Deus deu para ela, né? Glorifica a Deus como dom, como arte, glória a Deus por isso, mas não é elemento do culto para se fazer durante o culto. Então não é porque Deus me deu esse dom, eu sei fazer o melhor, eu quero fazer o melhor para Deus e eu quero incluir esse ato na hora do culto. Não faz sentido. Não é elemento prescrito por Deus para a adoração, mesmo porque a adoração é um ato conjunto, congregacional. Então nós temos a oração. Aí nós temos, a oração é algo importante a gente mencionar alguns detalhes. A oração, sempre é um ato congregacional. Irmãos, oração sempre é um ato congregacional. Vamos dizer, vamos pedir por irmão fazer uma oração de confissão. Senhor, essa semana eu vi pornografia, essa semana eu xinguei meu vizinho, essa semana eu bati no meu irmão, no meu filho. Senhor, essa semana eu xinguei o cara no trânsito. Ninguém vai fazer um doido. Alguém vai pensar, misericórdia, né? Aí o pastor tem farda, né? Meu Deus do céu, que é isso? A oração é um ato congregacional, quer seja adoração, quer seja confissão, quer seja intercessão, quer seja qualquer modalidade de oração, ela é um ato congregacional. Então, como é a oração congregacional, nós sempre oramos na primeira pessoa do plural. Senhor, nós estamos aqui. E é claro que mesmo a oração de confissão, que pode ter sido dado ou não um momento silencioso para orar e cada um de forma individual confessar o seu pecado a Deus, como a gente faz às vezes antes da ceia. Examine depois, irmãos, vamos ter um momento de oração silenciosa para que os irmãos possam se autoexaminar para participar da ceia. Às vezes a gente faz isso também, né? E aí nós estaremos orando. O pastor ora às vezes, quebrando esse momento de oração silenciosa, ou pede para algum presbítero ou membro da igreja. Mas observe, a oração ela é: Senhor, nós temos pecado contra Ti. É só você olhar Daniel capítulo 9. Como é que ele confessa o pecado? Ele diz assim: Senhor, inclusive aqueles pecados que ele menciona lá são pecados que você fala assim: não, Daniel não cometeu isso.
mas ele se vê solidariamente aos irmãos, ao povo de Deus, porque é o povo da aliança. Ele diz: nós matamos os nossos profetas, nós e nossos pais desobedecemos a lei de Moisés, sobre nós veio a ira de Deus. Então ele está de fato falando de elementos que são, de situações que são consequência, que ele vivia como consequência do pesar da mão de Deus, mas pecados que ele mesmo não tinha cometido, que tinham sido cometidos em parte pelos pais, por isso foi o motivo de serem levados ao exílio babilônico, e pecados que ainda estavam no coração do povo, porque não houve pleno arrependimento. Mas ele faz uma confissão de arrependimento, clama da misericórdia, e diz ainda: não pedimos isso fiados em nós mesmos, mas nas suas muitas misericórdias. É nós. Então a oração sempre é um ato de nós, é um ato congregacional, né? Salmos, hinos e cânticos. Eu não vou entrar na discussão aqui, mas salmo exclusivo ou não. Se eu deixar o pastor Samuel, o pastor Timóteo, o pastor Isaac, os irmãos depois discutam o assunto. O que nós devemos, e aí sim, ato comum e convicção comum, nós devemos cantar de acordo com a Escritura. Nós não podemos cantar, por quê? Alguém já leu o prefácio de João Calvino? Sentimento: Senhor, o Senhor me deu, o Senhor me tomou, bendito seja o Senhor, porque eu sei que, embora eu esteja sendo entregue à morte o dia inteiro, e seja considerado como ovelha para o matadouro, eu sei que nada pode me separar do seu amor. Então, isso é fé. Fé envolve conhecimento, confiança e assentimento, submissão, sujeição, né? Bom, quando nós cantamos a palavra, a verdade, a música, ela foi dada por Deus a nós, para que nós possamos então, a música ela tem um poder. Quem é música que sabe disso melhor? Porque eu não sei, eu sei só cantar, eu só gosto de música. Sei cantar não, eu canto com a misericórdia de Deus. Ainda bem, igual alguns irmãos que ajudam ele, é para Jesus. Não é para eu ter feito qualquer coisa, não. Senhor, o Senhor sabe que é o melhor para você fazer. Se o Senhor queria coisa melhor, o Senhor tem que ter me dado mais recurso, né? O Senhor não me deu, então eu conto, na minha miséria, eu conto com os méritos de Cristo, para o meu canto chegar a alguma coisa aceita diante de Ti, né? Então, nós devemos cantar a palavra, cantar a Escritura, cantar salmos, hinos e cantos espirituais, porque inclusive o cântico, ele é evidência de sermos cheios do Espírito Santo. Não é isso que Paulo fala? Cheios do Espírito, com salmos, cânticos, hinos e cânticos, salmos, hinos e cânticos espirituais. Então a adoração, o cântico, embora ele é dedicado a Deus, ele é consagrado a Deus, ele também tem um efeito de eco, de reverberação. Por quê? Porque enquanto nós adoramos a Deus cantando a palavra nos educa, nos consola, nos fortalece, alimenta a nossa fé, nos dá alegria, e ao mesmo tempo que ela nos dá alegria, porque cantamos a palavra, ela também se torna numa via de expressarmos alegria ou tristeza, né? E aí as músicas, os músicos e os compositores têm que ter responsabilidade. Por exemplo, tem um cântico horroroso, né? Tropeça aqui, oi, cai acolá, e de novo levanta e começa a cantar, né? Já cantou isso aí de retiro, né? Pois é, arrepende, pode dar tempo ainda, né? Como é que você fala de cair com alegria? Olha, eu adulterei hoje, que bênção. Nem falando, eu menti, eu odiei, eu desejei a morte do camarada lá. Olha, eu fiquei tão feliz quando ele morreu. Você não faz isso? Como é que você fala de pecado com alegria? Agora, é interessante, o hino 71, ele tem um tom baixo, porque o tom baixo, ele expressa tristeza. Sem sofrimento te causei, ó Deus. É um tom menor, porque o tom menor é um tom que expressa tristeza.
Então os músicos precisam preocupar não só com a letra, mas a melodia também, ela é importante. Jesus, a Alegria dos Homens, não tem letra, a música original, tem que depois colocaram, né? Isso é coisa mais contemporânea. Mas a nota tripartida, interessante, eu vi uma vez a explicação do Parcival Modo sobre Jesus, a Alegria dos Homens, eu não vou nem tentar explicar o que ele explicou, mas o grande detalhe é o seguinte: nas notas, quando ela tem uma parte lá que aponta para o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e quando chega no tom, né, na nota que refere-se a Cristo, é um tom maior e é um tom de alegria. Então é Jesus a alegria. Então assim, Jesus, ele não tem letra nenhuma, mas a melodia, ela acusa, ela aponta, ela refere-se a Cristo como de fato a alegria. Então todas essas preocupações, não só a melodia. E aí um detalhe que nós podemos sempre lembrar: nós não temos melodias inspiradas. Embora eu goste dos salmos, canto os salmos metrificados, e se eu perguntar, pastor, qual dos salmos é o que você mais gosta? O Salmo 2 é o que eu mais gosto, o Salmo 2, né? Porque se amotinham as nações, né? Então assim, é o que eu mais gosto. Sou ruim para cantar, mas eu acho lindo. É Cristo, o soberano, o Rei, que governa, que manifesta a sua glória, a sua majestade, que pune, que humilha os reis na sua rebeldia, os poderosos na sua insignificância toda, e ele manifesta a grandeza, a proteção sobre o seu povo. O Salmo 2, né? Mas eu não posso dizer que a melodia é inspirada, e nem a métrica está inspirada, porque ela passou por arranjo humano. Então eu posso cantá-lo, mas eu não posso alegar que eu estou cantando algo que é puramente inspirado. Então alguns argumentos eles precisam ser pensados. Eu estava conversando com alguns irmãos que perguntaram sobre esse assunto. Mas cantemos também os salmos, faz parte da nossa herança presbiteriana reformada. Deixa eu contar aqui. Quando noite de São Bartolomeu, massacre que teve na França, a perseguição aos protestantes não foi só naquela noite. A perseguição, na verdade, você conhece o contexto da história da noite de foi uma tentativa em que um príncipe huguenote ia casar com a princesa, filha de Francisco, para que houvesse a pacificação entre protestantes e católicos. E na verdade aquele casamento ia servir como sendo uma armadilha para os huguenotes. E muitos huguenotes foram para lá, e dentre eles morreu, né, inclusive o Gaspar Coligny, né, quem conhece aí, o que financiou a vinda dos huguenotes para o Brasil, né, da França Antártica. Ele morreu nessa noite também. E houve perseguição aos protestantes, aos huguenotes, aos calvinistas franceses, a partir dessa noite de massacre. 5 pastores foram presos numa reunião de presbitério, foram levados para a fogueira, e eles morreram cantando os salmos. Era comum os huguenotes franceses, os calvinistas franceses, nos momentos de martírio, cantarem salmos, tanto que eles ficaram conhecidos. Tem um artigo chamado Salmos de Martírio, porque era comum entre eles recorrer ao cântico dos salmos para adorar a Deus no momento de testemunho. Então nós temos uma história muito bonita, de riqueza, de glória. Existem outros motivos porque a gente no Brasil não se tornou tão comum a cantar o salmo, mas é uma palestra para outro momento, né? Mas é importante nós valorizarmos o cantar da Escritura. Terceiro lugar, nós temos a pregação, e nós vamos ver daqui a pouco que a pregação é o centro do culto. Irmãos, eu sei de igrejas presbiterianas, e talvez vocês já devem ter participado ou visto isso. Vai ter um teatro no culto. Tira o quê?
vai ter uma cantata, né? Quer seja Natal, qualquer outro evento, aniversário da igreja, tira o quê? Pregação. Vou dizer algo aqui, por favor, fique bem claro. Se não houver sermão, não teve culto. Se não houver sermão, não teve culto. Curiosamente, nos documentos de Calvino, inclusive, se alguém tem aquele livro que eu preparei, chamado Pastoreando o Rebanho de Deus, né? Que é o primeiro da série de Calvino, o segundo já está 3 anos atrasado, sai esse ano, se Deus quiser, que é ser Instruindo o Rebanho de Deus, a coletânea de catecismos, confissões e documentos tratados de conciliação de Calvino, né? O primeiro é interessante porque Calvino chamava o culto de sermão, de sermão. Ele não falava culto congregacional, ele chamava de sermão, porque o sermão, o culto era chamado de sermão. Por quê? Porque era o momento mais importante do culto, né? Votos e juramentos. Quando é que nós fazemos votos e juramentos do culto? Profissão de fé e batismo, profissão de fé, batismo infantil e ordenação de oficiais. Estes atos são realizados em culto solene diante da igreja, diante de Deus, né? Há um momento que às vezes a gente não lembra. A ceia do Senhor é a reafirmação dos nossos votos e juramentos. Toda vez que você participa da ceia, você está reafirmando, você está confirmando o juramento que você fez, porque não é um ato pactual. A ceia não é beber, celebrando a nova aliança do meu sangue. Então é um ato pactual, a ceia é um ato pactual. Então toda vez que nós participamos da ceia, nós estamos reafirmando o que nós prometemos no nosso batismo, ou o que nós prometemos na nossa profissão de fé. Nós estamos jurando diante de Deus, nós pertencemos, Tu és o meu Deus, eu pertenço a Ti, eu pertenço ao Teu povo. É um ato. Sacramentos, batismos e ceia, nós já falamos, né? O lugar de sermão, nós já falamos agora há pouco, mas só enfatizando. No culto público, corretamente observa que a pregação está no coração e no centro de cada culto de adoração reformado. Geralmente nós organizamos o culto como, vamos lá, o início do culto, nós acostumamos e aprendemos que o primeiro ato do culto é a invocação, certo? Nas liturgias mais tradicionais é a invocação, mas não é invocação, ou melhor, não deveria ser invocação, porque a invocação, o culto não é um ato que nós invocamos, o culto na verdade é um ato que nós respondemos. Então, o primeiro ato do culto é convocação. É Deus convocando. Onde que Ele convoca? Na palavra. Deus diz que nós devemos adorar, nos ajuntar, não deixar de congregar, né? Como é que Deus nos convoca? Deus nos convoca através dos oficiais. Então, quem é que determina o culto, o horário do culto, o modo do culto, a administração do culto? O conselho da igreja. Então Deus exerce o seu governo através dos oficiais, e um dos atos de autoridade que Deus exerce através dos oficiais é o culto público, que é o ato mais importante que a igreja faz congregacionalmente. Então nós começamos o culto convocando o povo para adorar a Deus. A adoração não é uma iniciativa nossa, mas é uma resposta nossa à obediência que Deus exige de nós em adorá-lo. Então a pregação está no coração e no centro de cada culto. Ok, alguma dúvida sobre os elementos de culto? Ok, então não inventa nada, não acrescenta nada, não põe nada. Pastor, mas é só isso aqui o culto? Lembra que a confissão de fé nós lembramos? O modo dele adorá-lo é tão limitado. Capítulo 21 da confissão de fé, para primeiro. Tá, pastor Timóteo, como é que você declara o seu amor pela sua esposa todos os dias? Você dá uma BMW hoje, um Rolls Royce amanhã,
depois de amanhã você compra um terreno novo aqui no Alphaville, depois você leva para aí semana que vem você leva para a Europa, para a Suíça, né? Olha, estou profetizando, toma posse, minha irmã, né? Tá bom. Mas como é que você todo dia declara o seu amor pela sua esposa? Servindo ela, respeitando ela, sendo doce com ela, educado com ela, protegendo ela. E ela sabe disso o tempo todo. São atos repetidos, simples, que fortalecem. Você pode, né, levar ela para a Suíça no final das próximas férias, né? Não tem nenhum problema, né? Pode. Você vai achar ruim? Mas observe. Quando a pessoa, eu fico muito preocupado quando eu vou fazer aconselhamento com casais, talvez você já deve ter, quando a pessoa fala assim, meu casamento caiu no tédio, meu casamento caiu na rotina. Já viu esse tipo de argumento? Aí eu falo assim, meu filho, você não almoça todo dia não? Fica uma semana sem comer, seu infeliz, né? Você não dorme toda noite não? Por que você não entendia de dormir? Você não entendia de almoçar? Você não entendia de beber água? Porque você vê isso como uma necessidade. Amar a sua esposa é uma necessidade de realização sua, é uma necessidade de pertencimento, de gratidão, de caráter, de adoração a Deus, de fidelidade a Deus. Então assim, mas pastor, né? Domingo, amanhã à noite, vou pegar esse negócio também aqui, lá em Malaquias capítulo 1. Só que amanhã à noite pode vir preparado. Então assim, eu estou cansado, os mesmos hinos, o mesmo cântico, pastor. Peraí, o problema está onde? Você pode ver o nascer do sol todo dia ele vai nascer lindo. Eu achei hoje o sol feio, sem graça, né? O problema não está no sol não, meu amigo, o problema está em você. Então, observe que Deus, oração, a gente sempre, algumas pessoas fazem a mesma oração, Senhor, eu te agradeço pela comida, pelo nome de Jesus, amém. Tá quase que para gravar, né? Grava aí, porque é a mesma oração que o cara faz. Matthew Henry tem um livro sobre método de oração. Infelizmente isso não está em português. Bota na lista aí, viu, pastor Isaac? Método de oração. Fantástico. Esses dias atrás alguém perguntou para mim, pastor, como é que a gente consegue orar mais do que 10 minutos? Os puritanos, lá no século XVII, Assembleia de Westminster, tem um John, ele era um dos escoceses, John alguma coisa, um dos 4 pastores que eu tenho. Ele escreveu uma carta, os puritanos pecavam por fofoca também, tá? Ele escreveu uma carta para um amigo dele na Escócia, criticando o William Twice. Qual foi a crítica que ele fez do Twice? Twice era o presidente da Assembleia, o moderador da Assembleia de Westminster. Eu acho que, mais ou menos assim, eu acho que ele não tem o hábito de orar. A oração hoje dele durou menos de 1h30. Primeira vez que eu olhei esse negócio, eu falei assim, bom, é pecado o que ele está fazendo, mas ele está criticando o cara, porque o cara orou 1h30, não deu conta de orar 1h30. Eu falei, rapaz, às vezes quando eu oro 20 minutos, eu acho que eu estou assim, dando chute no capeta, né? O cara orou 1h30, o cara está dizendo que ele não era tão piedoso. Eu falei, você está doido, cara, né? Aí você vai ler o livro do Matthew Henry, que foi um pastor puritano do século XVII, né? Pós-Assembleia de Westminster, mas ele vai escrever sobre o método de oração. Aí você fala assim, como é que os caras oravam? Aí eu deixo o livro por conta da tradução da editora IT, tá? Gente, é um negócio fantástico. Como é que você passa horas em deleite de oração? Esse é sem cair no tédio, sem cair na rotina. Então, o culto sempre é um momento que Deus fala conosco e nós declaramos amor a Ele. Bom, tudo bem aqui, questão de elemento de culto, ok?
ok? Então não põe nada que Deus não diz que é para fazer, senão você vai estar oferecendo piqui com galinha para o Fernando, né? Ele vai olhar só, eu gosto muito de você, você é muito gente boa, né? Você é meu amigo, mas ó, esse negócio aqui eu não como, né? Não dá. Então não inventa negócio e bota no culto não, que Deus vai olhar e falar assim: não, meu filho, é pela graça que eu te salvei, mas você está pisando a bola comigo, você está oferecendo uns negócios que eu não quero, você não aceita mesmo. Bom, há detalhes na ordem do culto que não são prescritos pela Escritura. Esta liberdade se aplica ao que é chamado de circunstância. E é interessante porque lá no capítulo 1 da Confissão de Fé, quando fala da Escritura, fala que pela natureza, né, nós devemos então, e pelas circunstâncias, entender que nem tudo de fato a Bíblia prescreve, mas os princípios e aquilo que é lógica e necessariamente deduzido da Escritura devem ser obedecidos. Então existem coisas que é uma questão de prudência, de sabedoria que Deus nos dá e que são lógicas e necessariamente deduzidos a partir da Escritura. Então nós temos detalhes que são chamados de circunstâncias. Vamos lá. O que são circunstâncias? Vamos citar um teólogo que era o mais jovem teólogo da Assembleia de Westminster, né? Isaac, 10 minutos. Como é que, até hoje eu não achei ninguém que me falasse como é que pronuncia corretamente o nome desse querido aqui. O sobrenome dele, como é que é pronunciado? É Gillespie, é Gillespie. Como é que pronuncia o nome desse? Gillespie, como é que? Ele era escocês, então já começa o problema aí. Alguém já leu os escritos de Samuel Rutherford, originais do século XVII, lá da Assembleia de Westminster? Detalhe, eu fiquei quase 5 meses, mais de 5 meses, lendo os escritos dele, para fazer um projeto de mestrado, que depois não deu certo, mas eu tive que aprender o inglês de um cara que não escrevia o inglês, que não existia conformidade gramatical naquela época. Aí eu falei, como é que pronuncia? Até hoje os escoceses não pronunciam inglês direito. Então, por favor, tá nos dos aí, homem. Como é que pronuncia o sobrenome desse cara? Gillespie. Bom, vamos lá. Então nós vamos adotar a pronúncia isaquiana, né? E até a pronúncia grega erasmiana, né? Então né? O Franz Leonard Schauss, daquela gramática coinê dele, vai assim, na introdução, não, porque eu adoto a pronúncia erasmiana, tal, não sei o que. Então lá. Então George Gillespie declara que a circunstância, vai dar a definição. O que é circunstância? Circunstâncias devem, em primeiro lugar, não ser uma parte substancial do culto, ou seja, se aquilo não ter ou ter, deixa de ser culto. Então não pode ser uma parte substancial. Por exemplo, um exemplo que vê de circunstância aqui, microfone. Microfone é circunstância. Para ter o culto é necessário microfone? Não. Se não ter microfone, deixa de ter culto? Não. O pastor vai ficar sem voz depois, né? Ou ele vai criar calo vocal nas cordas. Mas o culto precisa ser culto. Tem que ser cadeira de plástico, banco? Não, tem que ser banco de madeira, né? Alcochoado, cor carmesim, tal, não sei o que. Não, pode ser toda cadeira, banco, né? Mas o ambiente necessário. Então, em primeiro lugar, não ser uma parte substancial. O que significa que elas não devem ter nenhum significado religioso. Então, esse é o ponto, né? Antigamente usava aquele negócio que estava até cheio de álcool, como é que é aquela folha de plástico? Projetor, retroprojetor, né? Retroprojetor, né? Era que chamava aquele negócio? Hoje tem data show. Eu conheço gente que até hoje é contra o uso de data show, que diz que fica muito parecendo cinema. Eu falei, não, mas assim, não vai
atrapalhar o culto, é funcional, né? Então não tem significado religioso. Mas se a gente quiser cantar na memória, ou com hinário, ou tem gente que prefere, talvez ou por custo ou por convicção pessoal, fazer livrinhos de cancioneiros. Ok. A questão é, a igreja precisa cantar. Nós podemos usar para projetar para uma aula, para uma palestra, né? Mas isso é circunstância. Segundo lugar, as circunstâncias dizem respeito a questões que facilitem a oração. Adoração. Obrigado aí. Então, o culto tem que ser às 6 da manhã. Por quê? Porque Jesus ressuscitou às 6 da manhã, né? Ok? Aí eu assim, mas você tem certeza? Não, ele ressuscitou talvez um pouquinho mais cedo. Então, qual é o critério? Não é prescrito. Nós temos uma inferência. Mas isso não é prescrito. Tem que ser. Mas não, tem que ser culto, tem que ser às 9 da manhã. Não tem. O horário do culto, né? O momento do culto, as circunstâncias devem facilitar o exercício dos elementos da reunião, da adoração. Ficou claro isso aqui? Tá? Terceiro, achar o termo, mas que não podem ser determinados pela Escritura. Ou seja, a Bíblia não diz assim, tem que ser tal, tem que ser assim. Não. Ou alguém fala assim, não, o culto tem que durar até meia-noite. Porque Paulo, quando foi pregar lá, que caiu da janela e morreu, Paulo pregou até meia-noite. Não é prescrição, aqui ele fala uma descrição de um momento, de uma situação específica. Então, a gente tem que tomar cuidado com algumas coisas. Terceiro, deve ter uma boa razão para as circunstâncias, tornando-as necessárias para o cumprimento dos mandatos de Deus. Então, olha, esse jovem pastor da Assembleia, que era o mais jovem pastor da Assembleia, ele escreveu sobre o assunto culto, e ele faz essa distinção de circunstância, estabelecendo 3 critérios: não pode ser parte substancial, não precisa ser algo que facilita a adoração, e terceiro, tem que ter uma boa razão para ter. Ou seja, realmente é necessário que seja assim? Isso não vai criar superstição, isso não vai criar tradição desnecessária, e assim por diante, né? Esse Martin Scherenberg, ele diz o seguinte, acerca dessa interpretação, comentando o Gillespie lá, né? Propôs que a circunstância da adoração não deve ser uma parte importante dela, não deve ser um ato sagrado ou cerimônia significativa. Aí ele usa 2 expressões, circa sacra e não in sacris, ou seja, a circunstância é algo que está dando estrutura ao sagrado, mas não é parte do sagrado. Ok? Terceiro, aí ele volta. Mas igualmente, segundo Gillespie, o seu uso pode ser deduzido como ordenado a partir da palavra de Deus. Ou seja, o microfone é circunstância. Mas por que eu posso deduzir que também é algo ordenado? Não como prescrição, elemento, mas por quê? Porque todos precisam ouvir a palavra. O microfone, o som, facilita ou possibilita o ouvir? Sim. Melhor que eu falar sem ele, porque talvez o pessoal lá do fundo não vai ouvir o que eu estou falando. Então, são situações assim. Bom, as circunstâncias limitam as questões secundárias, se limitam a questões secundárias, não essenciais. Não sendo essenciais ao culto, embora deva tornar possível o seu cumprimento com ordem e decência. Aí o pastor não precisa ficar gritando no púlpito, se arrebentando e tornando desconfortável aquela voz estridente, né? Charles Spurgeon, apesar de todas as suas virtudes, falou umas besteiras também, né? Dentre elas, lições aos meus alunos, ele dizia assim: se o pregador não tem uma voz potente, é porque isso demonstra que ele não foi chamado por Deus. Aí eu falei assim, tadinho de nós, né? Então, eram umas deduções assim que, né, não faz sentido. Questões como local,
horário de reunião, periodicidade dos sacramentos, ordem litúrgica, tempo de duração do culto, etc., são circunstanciais e não possuem prescrição direta da Escritura Sagrada, podendo ficar a critério da prudência. Então, isso é algo que é. A igreja, por exemplo, vai falar assim: nós vamos fazer culto às 18 horas. Ok? Isso facilita o deslocamento dos irmãos, isso facilita irmãs que têm bebês, para dormir mais cedo, crianças que têm que ir para a escola na segunda-feira e acordam 5h30 da manhã para poder começar a já arrumar para 7 horas estar na escola. Quer dizer, então assim, é prudente, isso facilita. Quem tem que acordar no outro dia, pegar ônibus, metrô, deslocar, atravessa do outro lado da cidade, são circunstâncias, ok? Voltando lá, é uma adoração prescrita por Deus, ela é trinitária, é pactual, ela é familiar ou em família, ela corre sob a supervisão dos presbíteros e o cuidado dos diáconos. Então, tanto os elementos quanto as circunstâncias dependem da palavra, aquilo que podemos agir com prudência, tornando facilitado o elemento de culto, mas não são parte do elemento de culto. E aí tem que tomar cuidado para não criar tradições. Deixa eu contar uma historinha só para encerrar aqui. Esse missionário, isso aqui é historinha, não é fato não, tá gente? Isso aqui é historinha que a gente conta assim, só para ilustrar. Se aconteceu em algum lugar, paciência, com quem sofreu o problema. O missionário chegou numa tribo de índio lá. Esses índios, eles tinham uma cultura de assim, quando eles gostavam muito de alguém, eles davam um macaco de presente para a pessoa. Com os anos, esse missionário ficou lá anos, ele começou a ganhar o coração das pessoas. Várias pessoas, várias famílias deram o que para ele? Macaco. E aí tornava-se um problema, porque ele era sozinho, ele era solteiro, trabalhava naquela tribo lá. No domingo era um problema. O que ele ia fazer com aquele monte de macaco? Ele tinha uns 50 macacos. Ele ia, aí ele fez um lugar de culto, fez uma oca, coberta para o culto, porque tinha chuva, então tinha que ser um lugar coberto. E ele pegava essa macacaiada, levava. Ele fez então uma choupaninha do lado de fora, da oca do culto, do templo, local de reunião. Então ele chegava, amarrava os macacos e entrava para dirigir o culto. Todo domingo ele ia, amarrava os macacos lá e entrava para dirigir o culto. Um dia ele pegou a malaia de uma cruz. Quem conhece malaria tem 3 cruzes, 2 cruzes e uma cruz. Uma cruz é a que mata. Ele não teve assistência e morreu. A junta de missões, na falta do missionário e a necessidade da assistência à tribo, mandou outro missionário no lugar dele. Quando o missionário chegou lá, no domingo, ele foi para o culto. Quando ele chegou no culto, todas as famílias de índio levavam aquela macacada para o culto. Amarrava do lado de fora e entrava para adorar. Domingo seguinte, ele chegava com aquela macacada, amarrava os macacos e entrava para adorar. No outro domingo, aí um dia, quando ele já estava dominando a língua dos índios, ele resolveu perguntar para o cacique. Falou: vem cá, me explica um negócio. Por que vocês trazem esse monte de macaco, amarra lá fora e entra para fazer o culto? Aí o cacique falou: nós não sabemos, mas o missionário ensinou, e eu acho que fazia parte da liturgia. Então, gente, circunstância pode às vezes virar uma tradição. Circunstâncias podem ser mudadas, elementos não. Vamos orar? Deixa eu orar, pastor? Você quer falar? Então,